qual país de destino escolher para o nosso intercâmbio. Tem 11 países com visto de au pair para brasileira, já que como é que eu escolho o destino do intercâmbio? É muita opção. Como é que eu vou saber qual é realmente o destino do meu intercâmbio, em cima do meu objetivo, quanto eu vou gastar para cada um dos países? Bem-vindos a mais uma live do Esquenta pro Embarque. Bom dia, Brasil! Bom dia, bom dia, bom dia! A Rayane, turma 15. Um beijo, Rai. Mais cerejinha na área aí? Me conta qual é a turma de vocês. Bom dia, Brasil! Bom dia, gente. Aqui já são 11 horas e 45 minutos, horário da Europa Central. Temos 5 horas de diferença aí com o Brasil, atualmente. Mas, pra mim não é aqui meio-dia. Eu tô com essa cara aí, sem filtro mesmo, porque eu tô virando noite com a turma, com a minissérie, né? Então, eu tô no fuso horário com vocês, então eu tô indo dormir às 5 horas da manhã, quando aqui é meia-noite, quando realmente para o Instagram, para, né? Não tenho mais ali conteúdo para responder. Quando vocês vão dormir, aí eu vou dormir também. Então, pra mim, também é como se fosse 6 horas e 45 da manhã. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil! E vamos lá, vamos começar então os nossos planos para o intercâmbio. Já que qual é o primeiro passo para a gente fazer o nosso intercâmbio de au pair aqui na Europa? Gente, o primeiro passo de todos é assistir a minissérie, certo? Todas as cerejinhas, todas as meninas que já estão aqui na Europa vivendo o intercâmbio, o primeiro passo que elas deram foi assistir aos 3 episódios da minissérie. Então, quando eu falo que a minissérie pode mudar o destino de vocês em 2024, eu tô falando bem sério. É real, acontece, e aconteceu com todas as cerejinhas que já estão aqui vivendo o intercâmbio na Europa, certo? Então, assim, tem algumas coisinhas que eu já falei pra vocês. A primeira coisa, né, é olhar a minissérie, né? Estamos em contagem regressiva. Gente, o primeiro episódio vai ser liberado sábado às 18 horas, ok? Já que ele vai ficar gravado, ele é uma live, onde é que eu olho a minissérie? A única coisa que vocês precisam fazer hoje é estar em algum dos grupos do WhatsApp, gente. Tudo que vocês precisam eu vou mandar lá. E é lá também que eu vou mandar o acesso da minissérie com os 3 episódios. Não vai ser aqui no Instagram. Só quem está inscrito lá no WhatsApp vai receber o acesso, então, dos 3 episódios. E os 3 episódios também é um preparatório para se tornar cerejinha lá no dia 11. Sim, a gente já tem data para a turma 16, 11 de agosto, às 20 horas, sexta-feira, certo? Então, nessas 2 próximas semanas aí, a gente começou agora na segunda-feira, a gente vai ter bastante conteúdo para vocês se prepararem para virar cerejinhas e entender como funciona e o que vocês precisam para vir para a Europa, certo? Então, é só permanecer lá no grupo do WhatsApp. Se tu ainda não entrou em nenhum dos grupos, depois da live, vai lá no link da bio, coloca o teu nome, o teu e-mail, o número do teu WhatsApp. Aí tu vai apertar no botão quero me inscrever e ele vai ser direcionado para algum dos grupos. É só aguardar lá, gente. Não é aqueles grupos que tem 1001 conversas, ele é um grupo fechado, apenas de avisos, certo? Então não silencie o grupo, porque se tu receber alguma mensagem lá, é um aviso importante meu. Então fica de olho nessas próximas 2 semanas, porque eu vou mandar bastante conteúdo lá para vocês irem acompanhando, então, o conteúdo dessas 2 semanas, certo? Então, segunda coisa, gente, que vocês precisam fazer é seguir as cerejinhas. Ontem eu fiz um mural, eu coloquei um mural lá, né, nos stories. Claro que eu não consigo colocar mais de 100 stories no ar ao mesmo tempo, porque senão ele vai apagando os primeiros que eu coloco, então eu não consigo colocar todo mundo, né? E metade também tem o perfil privado, e aí realmente eu não consigo compartilhar, é a opção da pessoa ali, né? A maioria eu acho, inclusive, né? Mas, enfim, gente, eu coloquei lá, eu acho que quase 100 cerejinhas ali que eu consegui marcar, tá? Então, assim,
Quer vir para a Europa? A primeira coisa, a segunda coisa que vocês precisam fazer depois de assistir a minissérie é acompanhar quem já está aqui. Entender como é que funciona a rotina, entender como é que elas estão vivendo o intercâmbio e entender que é real, que tem como, que existe, que isso não é coisa de outro mundo e que tem centenas de pessoas, de brasileiras aqui já na Europa, vivendo esse intercâmbio, ok? Terceira coisa, então, que é o nosso assunto de hoje. Qual país de destino escolher? A gente já entendeu que aqui eu só falo de países seguros, com visto e processo de au pair para brasileiras virem fazer o intercâmbio de au pair aqui na Europa. Mas quais são esses 11 países aí que tem para escolher? Primeiro, gente, avisar para vocês que lá no post fixo, certo? Fixado aqui no feed, ele tem a tabela completa, gente, com os 11 países, os valores da mesada, idade limite, todas as regrinhas, tá fixado para vocês lá no feed, certo? Deixa eu colocar aqui. Faltam 5 dias para a minissérie. Será que eu consigo fixar aqui? Vamos ver. Fixar comentário. Funcionou? Acho que sim, né? Tá, então assim, vou falar aqui para vocês os 11 países, tá? Eu tenho anotado aqui porque, gente, é muito país e eu às vezes esqueço de um ou dois, tá? Vamos lá? Áustria, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Luxemburgo, Finlândia, Noruega, Suécia e Suíça. Gente, então assim, é muito país, certo? E todos esses países, gente, têm estrutura para receber uma intercambista, tá? Então, lembrando que eu não falo aqui sobre países que não têm visto de au pair. Já que tem visto de au pair em Portugal? Não. Tem na Espanha? Não. Tem na Itália? Tem na Inglaterra? Não tem. Tem na Irlanda? Não tem au pair na Irlanda, certo? Então são esses 11 países, gente, e é muita opção. Não falta opção para vocês virem certinho, com o visto legalizado, tudo bem bonitinho, com segurança nesses 11 países aí, certo? Então não me envolve com outro tipo de coisa, por favor, e sejam responsáveis pelo intercâmbio de vocês, certo? Agora, quer tirar o visto de au pair para algum desses países? É sucesso, gente. Fica nessa listinha aí, que não tem erro, ok? Vamos conversar então um pouquinho como que a gente escolhe, né? Dentro dessas opções, 11 países aí, como é que a gente vai saber qual é o destino do nosso intercâmbio? Tem alguns erros, assim, que vocês cometem. São 3 erros, tá? E vamos conversar então um pouquinho sobre algum deles. O primeiro erro, gente, é escolher o país porque acha legal, porque acha bonito, porque acha chique ou porque segue alguma cerejinha. Eu vou explicar. Ó, a Bea falou que está estudando a França. Eu sei que se vocês estão aqui comigo agora, certo? Provavelmente vocês já têm aquele paizinho em mente, ok? Mas eu preciso falar para vocês que 40% das cerejinhas na primeira semana da mentoria muda de destino. Por quê? Porque na primeira semana a gente vai parar tudo, vai estudar os 11 países, os documentos necessários, como funciona o processo, aonde fica o consulado que tu precisa ir para tirar o visto de cada um dos países, o custo que tu vai ter para cada um dos países, para daí sim, vantagens, desvantagens de cada um, para daí sim tu escolher o teu destino, certo? Então, primeira tarefa dentro da mentoria é escolher o plano A, o plano B e o plano C. Porque aqui, gente, eu não falo sobre au pair na França, sobre au pair na Alemanha, sobre au pair na Suíça. Aqui a gente vai ter um plano real de tu vir, sair do Brasil para vir para a Europa fazer o teu intercâmbio, tá? Então é muito importante sim tu entender quais são as tuas opções. Porque se tu escolher França, tá? Porque tu segue uma cerejinha na França. Eu sigo a Ana Júlia lá
e sou fã dela e amo a França, quero fazer também. Gente, não é assim que se escolhe o destino. Ah, eu acompanho a Jaque mostra a vida na Alemanha, me apaixonei pela Alemanha e também quero. Não é assim, gente. Isso pode ser um erro muito grande, certo? Não é olhando para a tabela e fazendo Unidunité, não é vendo qual país paga mais, porque se fosse assim, tava todo mundo na Noruega e no Luxemburgo e quase não tem cerejinha lá, certo? Então, assim, os países mais escolhidos, por exemplo, olha que interessante, são países que têm a mesada mais baixa, que é a França e a Alemanha. Aí, por que será? Precisa te fazer essa pergunta. Poxa, mas peraí, o que está acontecendo? Certo? Então, a gente precisa estudar quais são as nossas opções. E o primeiro erro é esse, é olhar para a tabela e, vou escolher um país aqui. Não é assim, gente. A gente precisa entender qual é o nosso objetivo do intercâmbio. Por que vocês querem vir aqui para a Europa? Por que vocês querem fazer o intercâmbio? E colocar isso tudo no papel e começar a estudar esses 11 países, ok? Segundo erro que eu anotei aqui, que eu acabei de falar para vocês, é escolher por Pocket Money. Já que o que é o Pocket Money? O Pocket Money é a mesada, a bolsa, o salário que a au pair ganha durante o intercâmbio, né? A gente já vai vir com um contrato de trabalho e a gente vai receber em euros, certo? É uma ajuda de custo para vocês aproveitarem o intercâmbio. A gente já vai conversar sobre isso também. Tem live, né, sobre como sobreviver durante o intercâmbio. Eu adoro esse assunto, acho que é um dos meus favoritos para conversar com vocês, mas enfim, isso é para mais adiante, tá? Só que o segundo erro, então, é escolher em cima do que paga mais, que nem eu falei para vocês, né? Se fosse assim, tava todo mundo lá na Noruega, tava todo mundo em Luxemburgo, e não é isso que acontece, gente. Hoje, os 2 maiores países que a maioria escolhe é França e Alemanha. E aí tu te pergunta, tá, mas por quê? Tá? Então, assim, eu preciso fazer algumas perguntinhas aqui para vocês começarem a entender como é que funciona a escolha do destino de vocês. E isso a gente vai ver também no episódio 2 da minissérie. Eu vou trazer as cerejinhas para elas conversarem com vocês como elas escolheram o destino do intercâmbio, ok? Então, assim, a primeira pergunta que tu precisa te fazer: qual é o teu objetivo do intercâmbio? Primeiro, qual é o idioma que tu quer aprender? Tá? Porque muita gente, eu sei que a maioria de vocês que começam a entender o intercâmbio de au pair e começam a descobrir esse mundo, acham que primeiro precisa saber um idioma para depois começar primeiro precisa saber um idioma para vir poder fazer o intercâmbio de au pair. E não é isso, gente, que acontece na prática. Tu precisa entender, o au pair serve para tu aprender um novo idioma. Qual é o idioma que tu quer aprender? Não importa o idioma que tu fala hoje. Ah, mas eu falo inglês. Ah, mas eu não falo inglês. Gente, não quero saber. Não importa. Importa qual é o idioma que tu tem interesse em aprender, certo? E para isso, gente, eu já dei a dica para vocês ontem. Baixa o Duolingo. Faz uma semana de francês, faz uma semana de alemão, estuda um pouquinho de inglês e começa a ver ali qual é o idioma que tu vai ter mais interesse ou que tu vai te sair um pouquinho melhor. Porque, sem dúvida nenhuma, gente, a gente precisa... esse tópico do idioma é muito importante na hora de escolher o nosso destino. A gente não pode vir para um país sem ter o interesse de estudar o idioma, né, gente? Porque vocês vão chegar aqui e vocês vão viver na pele esse idioma. E não tem maneira melhor do que morando com uma família nativa para vocês conseguirem aprender esse idioma, tá? Então faz o teste, gente, porque isso é muito legal, porque mais pra frente, lá na semana que vem, muitos de vocês vêm falar comigo, né? Jaque, achei que alemão era muito difícil, mas fiz o teste e gostei mais do alemão. Jaque, eu comecei a estudar francês e me apaixonei pelo francês, tá? Então, gente, o intercâmbio de vocês já começou. Comecem a entrar em contato com esses idiomas antes de escolher o país. Tu não vai escolher o país aí, tu vai ver, tá, agora eu vou começar então a ver como é que é o alemão. Não! Tu vai fazer isso antes, para depois escolher o destino, gente, porque é muito importante o idioma, entender o idioma, ou pelo menos ter um início de contato com o idioma antes
de escolher o país de destino. É um dos tópicos muito importantes que a gente precisa entender para nossa escolha, certo? Ó, a Bia, baixei o Duolingo, estou vendo alemão, francês e inglês, ó. Cerejinha dedicada, isso aí. Mais pra frente vocês vão entender o porquê, certo? Mais pra frente a gente conversa. Hoje vocês baixem o Duolingo e façam alguns dias de alemão, façam alguns dias de francês e depois vocês me contem o que vocês acharam, certo? Ah, Jaque, mas eu quero aprender inglês. Gente, calma, tá? Esse assunto é um assunto bem delicado, sim. Existem vários países que vocês podem vir aqui para a Europa para praticar o inglês. Holanda é um desses países, os países nórdicos também. Até às vezes Luxemburgo ou Bélgica também se vai para praticar o inglês, tá? Mas muito cuidado, porque se hoje tu não tem nada, nenhum idioma além do português, cuidado, certo? Porque o inglês ele não serve para aprender do zero, ok? Tem gente que consegue vir com zero inglês para Holanda? Já teve, tá? Mas eu não recomendo, ok? Então, assim, ó, cuidado para não se privar de fazer o intercâmbio por causa do inglês. Escuta o que eu tô falando, tá? Eu vejo que tem muita gente que fica no Brasil anos e anos estudando o inglês. O inglês. Já podia estar aqui na Europa vivendo o intercâmbio. Então, por exemplo, os países mais escolhidos, França e Alemanha, não precisa absolutamente nada de inglês e também não precisa ser fluente no alemão ou no francês. Ele serve para aprender o alemão e aprender o francês. Óbvio que, claramente, vocês sabem, eu já falei isso e repito todo dia, tu escolheu o destino, começa a estudar o idioma. Quanto mais vocês estudarem, mais virem preparados, melhor vocês vão aproveitar o intercâmbio de vocês. Mas hoje, gente, não precisa ter nada além do português, ok? Então, cuidado, gente, para ficar se privando de fazer o intercâmbio por causa do inglês. E assim, ó, vamos combinar, né? Inglês hoje não é mais nenhum diferencial. Agora, tu já te imaginou, por exemplo, voltando para o Brasil depois do intercâmbio, com um francês no currículo, ou um alemão no currículo? Gente, aí é outra história. Com certeza vocês vão sair na frente de muita gente, certo? Como entrar em contato com as famílias sem agência? Duda, isso a gente vai ver lá no segundo episódio da minissérie. Ok? A gente vai entrar, eu vou entrar com vocês nas melhores vagas do intercâmbio, a gente vai descobrir, então, onde é que estão essas vagas e como fazer isso tudo, certo? Então, gente, o inglês, que nem eu falei pra vocês, né? Gente, francês é um diferencial, alemão é um diferencial, e eu sei que a maioria de vocês tem um objetivo de ficar aqui na Europa depois do intercâmbio. Me contem, quem é que quer tentar ficar na Europa depois do intercâmbio? Eu sei que a maioria de vocês... Gente, o intercâmbio normalmente, né? Tu fica um ano e depois volta para o Brasil. Mas eu preciso falar para vocês que a maioria das meninas que vêm para a França e para a Alemanha ficam aqui na Europa depois do intercâmbio de au pair. E eu preciso falar para vocês que ter inglês não adianta absolutamente nada, tá? Não adianta nada, o inglês não vai ajudar em nada vocês se vocês querem ficar aqui depois do intercâmbio. Vocês precisam estudar o alemão e precisam estudar o francês. Ó, a Ana Oliveira acabou de entrar aí e, gente, ela já tá no pós-au pair. A Ana já terminou o intercâmbio de au pair dela e tá começando o pós-au pair dela lá em Berlim, certo? Então, quando eu falo, é real, gente. A maioria que vem para a França e para a Alemanha ficam depois do intercâmbio de au pair. A Gil também tá na live, eu vendo a live almoçando com as minhas kids. Diretamente da França, vai ter live também com a Gil. Lá na sexta-feira. Gente, acompanha a programação da semana aí, porque tem bastante conteúdo, certo? Então, assim, gente... Primeira coisa, qual é o idioma que vocês querem aprender? Ó, 1 ano de Alemanha hoje. Ai, que legal! Parabéns, Ana! Parabéns! Na Suíça, dá para ser au pair só com português? Lilian, não importa o idioma que tu fala hoje, importa o idioma que tu quer aprender. Para a Suíça,
é alemão. Então começa a estudar o alemão, minha filha, tá? E aí aqui na Suíça tu vai fazer o curso de alemão, vai aprender o alemão com a família, começa a estudar o alemão, ok? Hoje, de novo, gente, escuta o que eu tô falando, vocês não me escutam. Hoje não precisa ter absolutamente nada, só o português e nenhum dinheiro, ok? Presta atenção no que eu tô falando, presta atenção, certo? Então assim, gente, estudem francês, estudem alemão e aí lá na semana que vem a gente conversa, certo? Que vocês vão entender o porquê, ok? Cerejinha Turma 12 embarcando em agosto. Um beijo, Ale! Vamos lá, segundo item aqui, gente, ficar na Europa. Eu sei que a maioria de vocês tem a intenção de ficar aqui na Europa depois do intercâmbio de au pair. E eu preciso falar para vocês que se essa é a tua intenção, o teu destino é França ou Alemanha. Certo? A maioria das meninas que vêm para a França e para a Alemanha ficam depois do intercâmbio de au pair. Ah, Jaque, mas eu queria ir para outro país, eu posso? Claro que pode. Tem meninas que vão para a Holanda, depois vão para a França, tem meninas que vão para a Áustria, depois vão para a Alemanha, tem meninas que vão para, Suíça e depois vão para a Alemanha. Inclusive, eu estou falando, não é simplesmente um exemplo. Várias cerejinhas já fizeram isso. Várias cerejinhas da Holanda foram para a França, já foram para a Alemanha, da Áustria para a Alemanha, da Suíça para a Alemanha. Porque sim, gente, França e Alemanha têm muita opção de visto para estrangeiro e eles facilitam, gente, para quem quer ficar depois. Mas para isso, tu precisa ter o alemão e precisa ter o francês. E aí o au pair entra como uma ferramenta, a escadinha que a Ana tá falando ali, né, gente? Vocês precisam construir a escadinha para chegar lá. Então, gente, essa coisa do pós-au pair eu não gosto muito de falar, porque eu sei que tem muita gente que descobre o intercâmbio de au pair, ele é sim uma porta de entrada para quem quer ficar, né? Mas foca muito no pós-au pair. O pós-au pair, o pós-au pair, o pós-au pair. E aí, gente, vocês precisam entender que se vocês não tiverem um bom intercâmbio de au pair, numa boa família, numa boa cidade, vocês não vão ficar igual, gente. Vocês vão ter que pegar as coisinhas de vocês e voltar pro Brasil. Certo? Então foca no intercâmbio de au pair, gente, a escolha da família que vai definir o intercâmbio de vocês. Ok? Gente, a Austrália não tem não tem intercâmbio de au pair e nem fica aqui na Europa. Cuidado, tu deve estar te confundindo com a Áustria. Precisa ter carteira de motorista para ser au pair na Áustria? Flávia, a gente falou sobre os requisitos na live de ontem, ela tá salva aqui no feed, então depois tu olha lá sobre quais são os requisitos para ser au pair aqui na Europa. Já escolhi França. Como escolher a melhor cidade? Nicole, por que tu escolheu França? Gente, não é em um dia que vocês vão escolher o país de destino. Não é olhando para a tabela, não é achando bonito que vocês vão escolher o país de destino. O assunto da live de hoje é justamente sobre isso, gente, tá? Cuidado, não é assim que se escolhe. Ah, eu escolhi França, mas quais são as tuas opções? Por que tu não vai para a Bélgica, que também fala francês? Por que tu não vai para Luxemburgo, que também fala francês? Gente, cuidado, tá? Cuidado. De novo, 40% das cerejinhas na primeira semana da mentoria mudam de destino. Por quê? Porque elas colocaram no papel, elas estudaram as opções que elas tinham, elas calcularam o custo que tu vai ter para cada um dos países, certo? E isso sim realmente faz a diferença na hora de escolher o país. E é começar pelo objetivo, certo? Então, assim, cuidado, cuidado. É muito importante tu estudar muito bem as tuas opções. Mas sim, gente, para ficar na Europa é França e Alemanha. Inclusive, dentro da mentoria já tem várias aulas do pós-au pair gravadas sobre as cerejinhas que eu convidei, que ficaram depois do intercâmbio de au pair, e elas contam como foi a experiência delas. A Ana é uma delas que gravou aula sobre Ausbildung.
ok? Então, sim, tem como ficar depois do intercâmbio de au pair aqui, mas é França e Alemanha, ok? Certo? Vamos lá, gente. Que mais? Então, sim, para ficar depois é França e Alemanha. Não significa que vocês não possam ir para um outro país e depois fazer o intercâmbio de au pair ou na França ou na Alemanha. É muito comum, por exemplo, fazer um ano, e tem como, gente, não precisa voltar para o Brasil, tá? Um ano na Alemanha, um ano na Suíça, um ano na França, um ano na Holanda. Vocês podem fazer quantos intercâmbios de au pair vocês quiserem, tá? Desde que vocês tenham uns requisitos. E não precisa voltar para o Brasil para tirar o visto, porque vocês já vão vir com um visto de residente. Olha que chique! Vocês vão ser residentes europeus. E a gente sempre tira o visto de au pair onde a gente tem residência. Então, se vocês vão vir com visto de residente, vocês não precisam voltar para o Brasil para tirar o visto. Vocês podem ir de um país para o outro, como várias cerejinhas já fizeram e estão fazendo. Sou formada, qual o melhor país para minha área? Gente, eu até desativei os comentários aqui, porque essa é uma pergunta que vocês começam a me fazer perguntas. Jaque, como é que é a área de direito? Jaque, como é que é a área de engenharia? Jaque, como é que é na minha área? Gente, eu não sei, eu não tenho como saber todas as áreas em todos os países. Isso é uma coisa que vocês precisam fazer, pesquisar qual é o país que vai ter mais benefícios dentro da tua área. Certo? Então, assim, cada país ali vai ter os seus benefícios, por exemplo, França e Alemanha, né? No segundo episódio da minissérie, a gente vai descobrir, por exemplo, né, quais são as vantagens da França e da Alemanha para quem em alguma área específica, alguma empresa, né, gente? Então, assim, qual é o idioma que vai mais te trazer benefícios dentro da tua área para quem já é formada? E, de novo, sim, eu acredito hoje que o melhor momento para fazer um intercâmbio é durante a faculdade. Eu fiz isso, eu tranquei arquitetura, vim fazer o intercâmbio de au pair. Eu, na minha época, gente, em 2007, tá? Não tinha todas essas opções de visto de pós-au pair para estrangeiro. Eu voltei para o Brasil, terminei a minha faculdade, me formei, peguei o meu diploma e vim para trabalhar na área depois. E isso também é muito fácil, porque tu tem vivência, tu já tem a fluência no idioma, então tu consegue sim voltar para trabalhar, né, etc, etc. Mas tu não precisa decidir isso agora, gente. Tu pode chegar aqui e aí tu pode ver se tu vai voltar para o Brasil para terminar, se tu vai continuar a faculdade aqui, se tu vai começar alguma outra coisa do zero, certo? Porque a maioria, gente que vem para a França e para a Alemanha, depois do intercâmbio, muda para o visto ou de trabalho ou de estudante. Ah, Jaque, mas eu não comecei nada. Será que vale a pena começar uma faculdade no Brasil? Minha filha, se tu não começou nada, o que tu tem para deixar para trás? Aproveita essa brecha, essa chance que tu tem de não estar envolvida com outras coisas e vem. Aí depois aqui, se tu quiser fazer uma faculdade aqui ou fazer um curso técnico aqui, aí tu escolhe fazer aqui. Se quiser voltar também pode voltar, gente. Muita gente acha assim que, eu voltei pro Brasil, significa que deu tudo errado, que o intercâmbio deu tudo errado. Gente, não existe isso, até porque o intercâmbio, normalmente, tu vai fazer um ano de intercâmbio e vai voltar. Essa é a ideia do intercâmbio. França e Alemanha existem esse bônus que realmente a gente consegue ter opções para ficar, porque tem muito visto para estrangeiro. Vocês estão me entendendo? Tá, então, com certeza vocês precisam pesquisar dentro da área de vocês para quem está ou fazendo uma faculdade ou já tem o diploma que quer vir depois para trabalhar na área. Gente, usem o au pair como escadinha, construam muito bem a escadinha de vocês, que nem a Ana fez. E vocês conseguem sim depois ou trabalhar na área ou tirar um visto de estudante para fazer uma faculdade. As faculdades na França e na Alemanha são gratuitas, então, gente, tem muita opção de pós-au pair. Mas eu não gosto de falar sobre esse assunto porque sem ter um bom intercâmbio de au pair não adianta nada, tá? É a escolha da família que vai determinar o teu intercâmbio. Tu precisa escolher uma boa família que vai te dar estrutura e te incentivar também nos teus planos que tu tem. Ok? Não adianta, gente, vocês irem para Dorf,
não nem pesquisar o nome da cidade que vocês estão indo, não colocam nem no mapa para saber onde é que é. É se enfiar no meio do nada que vocês não vão ter oportunidade nenhuma, gente. As oportunidades, elas não acontecem na Dorf. A gente conversou um pouquinho sobre Dorf ontem também, tá? Então, cuidado. Abre o teu olho, cerejinha. Abre o teu olho, certo? Que mais, gente? Ai, Jaque, mas eu não penso em ficar aqui na Europa depois do intercâmbio de au pair. Eu quero aproveitar o intercâmbio, quero viajar à Europa, quero tirar um ano sabático para mim descobrir, me conhecer, ter esse tempo para mim, né? Gente, aí vocês precisam, assim, para mim, tá? Vou falar a real para vocês. Quando eu escolhi a Alemanha, um dos principais motivos era porque era um país centralizado, super fácil de viajar. Se vocês, gente, comecem a abrir o mapa, tá? Abram o mapa para entender aonde que ficam esses 11 países aí, certo? Por exemplo, a Alemanha faz fronteira com 9 países, gente. Então é muito fácil a gente viajar pela Europa durante o intercâmbio de au pair, certo? Pela posição que a gente tem aqui na Alemanha, tá? Então é muito fácil, muito barato. E o meu objetivo lá era viajar, gente. Eu viajei a Europa inteira durante o intercâmbio de au pair. E sem dúvida nenhuma a Alemanha facilitou para isso. Agora, se esse também é teu... Gente, assim, ó, eu não tinha intenção de aprender alemão, eu não tinha intenção de ficar, tanto é que eu voltei, né, pro Brasil depois, mas eu não tinha ideia das oportunidades e das portas que iam abrir para mim por eu ter aprendido o alemão, que é uma das línguas mais importantes do mundo. Gente, ter um alemão no currículo não é para qualquer um, gente. As empresas, elas babam com o alemão no currículo, no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, vocês não têm ideia de todas as possibilidades que o au pair realmente te dá nesse sentido, tá? De ter uma experiência internacional no currículo, de ter um idioma diferencial ali que vai te colocar na frente de muita gente, tanto se tu voltar para o Brasil ou como tu ficar aqui na Europa depois, estudem o francês e estudem o alemão, tá? Mas o meu objetivo na época, gente, não queria aprender alemão, eu queria aproveitar realmente, tirar um ano para mim, viajar e conhecer a Europa. Então, eu escolhi a Alemanha justamente por um dos motivos foi esse, porque se tu abre o mapa ali, tu vê que a Alemanha tá no meio da Europa, gente. É muito fácil a gente viajar, né? Eu pego um trem aqui, eu já tô na Suíça, já tô na Áustria, já tô na... Gente, daqui eu acho que 3 horas e meia eu já tô na Itália de trem. Vocês estão entendendo? Pro outro lado, República Tcheca, pro outro lado, França, pra cima, gente, Holanda, Bélgica, Luxemburgo. Gente, é muito fácil realmente viajar durante o intercâmbio de au pair, tá? Só que se vocês abrirem o mapa, vocês vão ver, por exemplo, que os países nórdicos lá não são muito interessantes. Eles ficam lá em cima afastados, gente. Tu não consegue pegar um trem e vir aqui para a Europa Central. Então vai ficar mais caro de tu conseguir viajar lá dos países nórdicos. Tu vai ficar lá em cima isolada. Tem as suas vantagens, mas para quem tem o objetivo de viajar durante o intercâmbio, não vai ser legal, tá? E aí vocês começam a entender onde é que ficam esses países e qual é realmente teu objetivo do intercâmbio. Por que tu tá vindo aqui para a Europa, né? Qual é o teu objetivo? Por exemplo, a Jack ali falou, bom dia, meu sonho é ir a Paris. Isso não significa que tu precise fazer o teu intercâmbio em Paris, gente. Vou falar para vocês. Eu tenho ranço com Paris. E Paris não tá de longe o melhor lugar para fazer intercâmbio dentro da França. Gente, França tem lugares maravilhosos para se fazer o intercâmbio de au pair. Maravilhosos, gente. Tá? Tem regiões muito, muito, muito legais realmente para fazer o intercâmbio. Agora, Paris, em qualquer lugar da Europa que tu for fazer intercâmbio, em qualquer um desses 11 países, tu vai conhecer a Torre Eiffel. Tu vai conhecer a Torre Eiffel, né? Gente, eu já fui 6 vezes para Paris, nunca morei na França, tá? Então a Europa tá aí para isso, pra gente aproveitar e viajar, sim, sem dúvida nenhuma, ok? Minha faculdade pública tem parceria com faculdades francesas, eu poderia trancar o meu curso no Brasil e depois continuar na França? Duda, tu pode fazer o que tu quiser, desde que tu tenha francês. Tu já tem o francês fluente? Faz o intercâmbio de au pair, pega a fluência no francês e depois tu vai ver todas as possibilidades que tu vai
poder conseguir fazer. Até porque, como eu falei, não precisa de bolsa para estudar aqui. As faculdades são todas gratuitas, certo? Poderia falar sobre as regiões fora Paris, quais outras cidades para ir? Eu tenho um post completo, um carrossel com 6, 7 cidades da França, da Alemanha, de todos os países. Se tu for descer o feed lá, tu vai achar, certo? Só que, gente, cuidado, não se escolhe por região. Não se escolhe por região, por favor, certo? Vocês vão escolher a família, desde que a família não more numa DORF, ok? Então, cuidado, gente, cuidado com essa de região aí, porque vocês vão dar um tiro no pé de vocês. Gente, França hoje tem 800 famílias, hoje procurando au pair. Na Alemanha tem 1.300 famílias procurando au pair. Se vocês restringirem para uma região, aí vocês vão perder esse benefício da oferta, certo? Não façam isso, gente, certo? Foca na família. Vocês precisam de uma boa família numa boa cidade. Não fica vendo, para onde é que eu vou? Não, para com isso. O teu objetivo é vir fazer um intercâmbio e tu precisa o melhor para conseguir fazer isso. Não é escolhendo destino, escolhendo região é que tu vai fazer isso, não. Isso é muito ruim pro teu intercâmbio, certo? Gente, então assim, o que a gente viu aqui, né? Qual idioma que tu quer aprender? Se tu quer ficar aqui na Europa depois ou não? Se tu é formada, qual é a melhor área, qual é a melhor região, qual é o melhor país para tua área? E se teu objetivo é viajar, né? Abrir o mapa e ver quais são as opções de países que ficam bem localizados e para onde tu consegue viajar, por exemplo, na tua folga no final de semana. Certo? Gente, dentro da mentoria a gente tem uma lista completa e, de novo, que nem eu falei para vocês, 40% das cerejinhas mudam de destino na primeira semana. E é muito importante vocês escolherem o plano A, o plano B e o plano C do intercâmbio de vocês, tá? Porque essa de, eu quero ir para a França porque eu acho chique. Eu quero ir para a Suíça porque paga bem. Eu quero ir para a Alemanha porque eu acompanho a Jaque. Gente, não é assim que vocês escolhem o destino de intercâmbio de vocês. Cuidado, tá? A gente precisa colocar no papel as vantagens e desvantagens de cada um dos destinos, o custo que tu vai ter para cada um dos destinos, gente. Isso é muito interessante, porque aonde fica o consulado dos países, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Tem gente que vai gastar 3 mil para ir para a França, tem gente que vai gastar 8 mil para ir para a França. Ia gastar 3 mil para ir para a Alemanha, tá? Então isso é um tópico também de decisão ali do país. Por exemplo, as meninas do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem consulado alemão em Porto Alegre. Se tu quer ir para a França, tu vai ter que calcular o custo que tu vai ter para ir até São Paulo, porque não tem em Porto Alegre. E aí é um custo a mais que tu vai ter de passagem aérea, de hospedagem, para ir lá tirar o visto, tá? Então, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não é assim simples, olhando para a tabela e, eu vou ir porque eu acho bonito. Não é assim que a gente escolhe o nosso destino. E essas perguntas que eu falei aqui para vocês, coloquem isso no papel, gente, e respondam, certo? Qual é o objetivo? Por que vocês querem vir fazer o intercâmbio de vocês aqui na Europa? E aí vocês vão começar a descobrir qual é o país que melhor se encaixa no perfil de vocês, certo? E esse custo, cada um vai ter o seu custo, e lá na mentoria a gente vai calcular juntos, então, o custo que tu vai ter para cada um dos países. Sem dúvida nenhuma, é um tópico que a gente usa para escolher também o país de destino, certo? Então, não é olhando para a tabela e fazendo unidunité, não é porque achou bonito, não é porque segue cerejinha ou quer conhecer a Torre Eiffel que tu vai ir para a França. Cuidado, abre teu olho, cerejinha, certo?